Fala aí, galera, vamos acompanhar agora a entrevista coletiva de Mano Menezes após a derrota do Grêmio aí para o Botafogo por 3-2. Vamos ouvir aí o Mano e não se esqueçam de deixarem o like. Mostrou um poder de reação. Boa noite. Estratégias são escolhas. Fizemos uma escolha para 90 minutos. O Botafogo é um time que inicia o jogo muito intenso, com muitos jogadores por dentro. E nós estamos vindo de 2 jogos fora de casa, ou 3 jogos fora de casa. 2 deles tivemos muita dificuldade de marcar no setor dos volantes. Porque os adversários tinham muita gente, traziam gente para dentro e nós não conseguimos encaixar. A ideia era encaixar. Então eu trouxe para a segunda linha Esteves, e Esteves era o jogador incumbido de fazer pelo lado esquerdo, ou por dentro, ou por fora, o quinto homem da linha. Não fizemos bem. Claro que não fizemos bem. Embora, até o momento em que sofremos o gol, o adversário não tinha chutado uma bola no nosso gol, que era um dos objetivos iniciais do jogo, para neutralizar a primeira parte do jogo, para, na segunda parte, sermos uma equipe mais audaciosa, uma equipe que buscasse a vitória como a gente buscou. Sofremos os 2 gols, tivemos pouca chegada na frente, o que era natural para a escolha inicial. Naturalmente, a troca no intervalo precisava levar a equipe para uma outra situação, estávamos perdendo de 2-0, fizemos um segundo tempo muito melhor em todos os aspectos, fizemos um 2-1, sofremos o terceiro gol no momento em que a gente não podia ter sofrido. Eu acho que se não tivéssemos sofrido o terceiro, certamente no mínimo teríamos empatado, como quase fizemos no final do jogo também. Criamos oportunidade para isso. Demos algumas oportunidades de contra-ataque, o que era natural pela situação do jogo, mas é assim, escolhas são escolhas, e essa primeira parte é de responsabilidade do treinador, porque a equipe melhorou como um todo no segundo tempo, então a dificuldade foi tática sempre é o treinador que é o responsável. Mano, aqui. Mas essa melhora do Grêmio também na segunda etapa não pode ter sido um pouco também pelo cansaço do Botafogo? Eu lhe pergunto pela seguinte questão. O Grêmio tem se mostrado uma equipe que joga muito pelos lados, muito por fora, né? O senhor colocou, por exemplo, o Willian, quando veio ele encostado mais ali no Marlon, para fazer a ultrapassagem, para jogar ao fundo e bola na área. Hoje, muitas jogadas o Grêmio errou, e praticamente todas tentando fazer a inversão de jogadas, né? E errou, assim, deu até a chance de contra-ataque para o Botafogo em muitas jogadas. Por que o time não tem tabelamento? Uma jogada de um jogador vindo de trás, fazendo um elemento surpresa? Por que não tem mais aproximação? Por exemplo, jogo passado contra o Vasco, o Cristaldo jogou bem, Pavão voltou a jogar bem. Por que não poderia ter pensado essa estratégia no início do jogo com esses atletas, para ter essa aproximação, ter uma jogada diferente também, né? Porque o Grêmio, em 18 jogos como visitante, tem a segunda pior defesa, professor. Então, eu queria entender um pouquinho sobre isso. Talvez o fato de termos a segunda pior defesa como visitante me levou a tentar proteger um pouco mais para a primeira parte do jogo. A vida da gente é assim. Esses dias eu li que fora de casa a gente tinha que jogar diferente. Pois é a vida da gente, tá? Eu acho que a gente veio com jogadores que não vieram, jogadores importantes, que estavam vindo nesse time que tu falou, que teve triangulação, que teve jogo, né? Mas aqui a gente podia... Não vou transferir para os jogadores uma coisa que acho que foi tática, e eu falei aqui abertamente, nunca fugi das minhas responsabilidades em relação a isso, tá? O Botafogo cansou porque o Grêmio empurrou, que o Grêmio teve força, o Grêmio tentou vencer, tá? Tentou empatar primeiro para depois vencer. O jogo é um conjunto, tem 2 equipes que se enfrentam. Eu acho que a segunda parte nossa foi muito melhor, sem dúvida nenhuma. Os números mostram isso de forma bem eloquente. Achei que, mesmo com a primeira formação, poderíamos ter feito melhor, mas não vou transferir para os jogadores uma responsabilidade que é minha, e que falei desde o início. Mano, você falou da estratégia, das escolhas, e eu queria justamente uma explicação a mais sobre isso, que vem até antes da escalação, antes da estratégia
que você usou no primeiro tempo, mas sim a preservação de alguns jogadores, como o Arthur, a Muso, o próprio Carlos Vinícius no banco. O porquê poupar esses jogadores depois do Grêmio voltar de uma data FIFA, onde os jogadores descansaram, onde tu joga só uma competição durante a temporada? Por que fazer isso agora, nesse momento, onde o Grêmio precisa, sim, de pontos no campeonato? Porque a gente não queria ganhar. Quando termina um jogo, 24 horas depois, a gente reúne os jogadores, conversa com cada um, faz avaliação pessoal, ouve o departamento médico, ouve aqueles que já estão com o acúmulo de alguma coisa, que é o caso dos 2 que ficaram lá. A Musu já vem jogando com um pequeno desconforto nos jogos anteriores. Arthur tomou uma batida forte no pé, na planta do pé. Vocês viram ele mancando no jogo, então não é uma questão muscular. A questão do Arthur é uma questão de trauma. E se eu coloco ele aqui e perco ele para os outros 3 jogos, eu também estou fazendo uma coisa que não podemos fazer. Tá? Então a decisão tem que ser essa mesmo. O Carlos Vinícius estava bem, não conseguiu fazer a recuperação na íntegra, então a escolha foi por deixar ele fora, porque eu conversei com ele e achamos juntos os 2 que para a segunda parte do jogo seria uma coisa mais interessante. Entrou bem, entrou porque jogou 30 minutos. Não tinha condição de jogar muito mais. Se eu teria colocado antes, para mim era muito mais fácil colocar ele, é o goleador da equipe. Você acha mesmo que eu vou tirar o goleador da equipe se ele olha para mim e diz que tem condição de jogar e eu não vou colocar? Então, é assim. Quando a gente tira e administra, todo mundo reclama, né? Quando a gente põe e machuca, aí é porque botou. Quando eu coloquei Marco Rocha lá na Bahia, eu ouvi, por que colocou Marco Rocha? Machucou. É isso. Tá? Tem que haver uma conversa muito clara, um bom senso, existe equipe, existe comissão técnica, existe departamento médico, existe coordenador de performance, para a gente chegar nas decisões que a gente vai tomar. O técnico não acorda de manhã e diz, vou mudar, vou tirar isso aqui. Isso é uma coisa muito maior do que tudo isso. Mano, ficou nítido na tua resposta que tu buscava uma mudança de postura do Grêmio no jogo fora de casa com essa nova escalação. Eu te pergunto, não dava para mudar a postura com jogadores da função? Como é que se explica daqui a pouco para um Aravena, para um Cristaldo, para um Pavon ou para outros que ficaram no banco com essa decisão de improvisar o Lucas Esteves na lateral? E uma segunda, se possível, Walter Kahneman, ele volta a ser titular contra o Palmeiras em função das suspensões? Aconteceu alguma coisa com o Kahneman? Como é que tu está pensando a zaga à medida que tu perdeu o Gustavo Martins e o Noriega por suspensão? Bom, o Kahneman não pôde ir ao jogo, não sei se vocês já têm a informação, mas não teve condição. Ele foi ao banco para estar junto com a gente, mas não tinha condição de jogar. Tá? Então, por isso não foi. Hoje perdemos Gustavo, né, pelo 3º cartão amarelo. Provavelmente perdemos Noriega por um período até muito maior. Temos o retorno de Wagner Leonardo e vamos ver o que vamos fazer na segunda-feira. Amanhã teremos o treino ainda na parte da manhã, segunda-feira teremos a parte da tarde, vamos tomar a decisão aquilo que temos que fazer para a equipe. Tá? Eu sempre converso com os jogadores de funções, sempre explico para eles. Tá? Pavon estava entre Alisson e Pavon, era outra turma, tá? E sabe que tem sido muito importante para a gente, tem sido importante, tem sido decisivo, fez as 2 assistências por gol, né? E a gente está muito feliz com isso. E está feliz com isso e está colhendo os frutos de ter acreditado nele quando ninguém acreditava. Então, cobrar sobre Pavon agora, desculpa, mas é uma incoerência da parte de vocês muito grande. Tá? Questão de Aravena, Aravena iniciou lá contra o Bragantino. E todo mundo diz que Aravena não devia jogar contra o Bragantino, que jogou muito mal. Sabe, o futebol tem decisões, análise e tem a execução. Tá? Quando as coisas funcionam bem, todos foram bem, as decisões foram certas, todos jogaram bem contra o Vasco, né? É isso. Tá? Mas vamos continuar tentando fazer as coisas certas. Acho que aumenta muito a chance de dar certo. Tá? Vamos acreditar na gente, vamos fazer as coisas que nós temos que fazer.
Acho que temos um grande jogo na terça-feira contra a equipe que está disputando o título, né? E temos que estar muito forte como equipe, muito junto como torcida e equipe, para a gente brigar por uma vitória dentro da nossa casa contra um grande adversário. Acho que temos condições de fazer isso. Pode acreditar. Obrigado, mano. Obrigado, pessoal. Jogadores falam